Olá, caríssimos e caríssimas. Nessa lição, veremos sobre a natureza do ministério sacerdotal praticado entre os hebreus da Antiga Aliança, bem como do exercício ministerial da Nova Aliança. De modo geral, todo crente ele é chamado para exercer o sacerdócio universal. Isso mesmo, pode grifar essa frase. Todo crente é chamado a exercer o sacerdócio universal, conforme o propósito divino pré-determinado para a sua igreja. Em contrapartida, quando os ofícios divinos ministeriais, o Senhor escolheu pessoas específicas para edificar a igreja por meio dos dons ministeriais, visando o aperfeiçoamento dos santos. Eu sou o professor Daniel Ramos e estamos em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical Adultos. Essa é a lição 7. O ministério da igreja. Que o Espírito Santo nos ajude, porque o assunto de hoje é, no mínimo, fabuloso. Como diz aquele ditado popular, senta que lá vem história. Nessa lição veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, vamos mostrar que, de modo bíblico, todo cristão exerce o ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus, como já dissemos agora no início da nossa apresentação. Nesse sentido, não há diferença entre membro e a liderança, todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministérios chamados por Deus, são, como é que nós podemos dizer aqui numa palavra para ficar bem clara? São determinados a partir de um pressuposto divino, que nós vamos chamar de vocação. Isso mesmo. As Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos, como diz o nosso autor. Esses ministros chamados por Deus têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Meu filho, essa escola dominical aqui tá virando a chave, né? Falar em virar a chave, a palavra-chave dessa lição é ministério. O tópico primeiro da nossa lição trabalha a respeito do ministério sacerdotal de todo crente. Ah, mas eu não tenho ministério nenhum, eu não sei qual que é o meu chamado, eu não sei qual que é a minha vocação. Será que é mesmo assim que funciona? Vamos ver primeiro, parte do pressuposto da Antiga Aliança. A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar e se tornou complexa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução do sacerdócio da Antiga Aliança é como se segue. Primeiro, no princípio, vamos fazer um caminho aqui de 1 a 4, né? Primeiro, no princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Gênesis 4:3, Jó 1:5. Esses cabeças aí são os patriarcas, né? Os líderes. Não no sentido do patriarca do judaísmo, mas o patriarca dessas famílias específicas que nós estamos trabalhando. Porque, de repente, a pessoa pode confundir com o patriarcado da tradição judaica, né? Que é Abraão, Isaac e Jacó. Não é isso que nós estamos falando ainda. Segundo, assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função. Gênesis 12:8. Agora sim, especificamente, nós estamos falando dessa temática, o patriarcado do judaísmo. Terceiro, Israel como nação foi posta como sacerdote para os outros povos. Êxodo 19:6. Aliás, esse é o sonho antigo de Deus, né? Pegar um povo e estabelecer este povo como sacerdote sobre a terra. E aí o que negócio acontece? O tiro sai pela culatra. Porque o povo entra numa neurose, né, coletiva tão grande de santidade que entende santidade como não relacionar-se com ninguém. E aí fica todo mundo no mesmo buraco, no mesmo clubezinho, fechado, bem sectário, né? E aí o plano do sacerdócio de Deus na vida de Israel vai por água abaixo, né? Quarto,
No Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Você confere isso em Êxodo 28, verso 1, e Números, capítulos 3, capítulo 5 e o capítulo 9. 3 capítulos lá em Números dedicado a isso. Ainda dentro desse primeiro tópico da nossa lição, sobre o ministério sacerdotal de todo crente, nós vamos entender que é uma doutrina bíblica confirmada também no Novo Testamento. Isso mesmo, crente. O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo. Hebreus 8, verso 1. Que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora de um sistema sacerdotal. Complicado falar isso aqui, né? Não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Agora, aí é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. 1 Pedro 2,5, Apocalipse 5, verso 10 e Jeremias 31 e 34. Logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era um ministro do culto, agora, sobre a nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. Romanos 12, versos 1 e 2. Ministramos o louvor como fruto dos nossos lábios. Hebreus 13, verso 15. Intercedemos uns pelos outros. 1 Timóteo 2:1, Hebreus 10, versos 19 e 20. Proclamamos as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. E mantemos comunhão direta com Deus. 2 Coríntios 13, verso 13. Aqui ele fugiu um pouquinho da perspectiva do que é o sacerdócio no novo tempo, né? E aí entrou mais para a questão litúrgica, não necessariamente do ofício sacerdotal, mas vamos ver o que ele vai falando conosco aqui, porque essa lição está muito interessante. Eu creio que vocês devem estar gostando muito, né, de ministrar essa lição nas suas respectivas igrejas. Eu, particularmente, estou amando comentar essas lições aqui na EBD, né? Coisa que raramente acontece, tá? Porque o assunto é bem fraquinho, vamos falar a verdade, né, irmãos? É bem... E não tem condição também de ser muito grande, muito profundo o assunto, porque uma vez, aqui é um parêntese que eu estou abrindo, trata-se de um grupo de pessoas lá no Rio de Janeiro, na sede da CPAD, que decide o que o Brasil, ou então os países em língua portuguesa, vão estudar naquele próximo trimestre, nas suas manhãs de domingo. E aí você encontra uma diversidade tão grandiosa que é impossível você ter um material que contempla toda essa diversidade. Né? Por isso que eu defendo que a escola dominical devia ser uma proposta mais local. Né? Local não no sentido de a minha igreja, a sua igreja. Não, por exemplo, como as assembleias são organizadas em ministérios, cada ministério estabelecer, né, um sistema ali de estudos, mas, enfim, fica aqui a minha crítica, né? Não essa coisa tão grande. Completando aqui o tópico primeiro, que o autor trabalha a proposta do ministério sacerdotal de todo crente, ele vai dizer... ele vai colocar uma pincelada a respeito da doutrina bíblica resgatada na Reforma. A Reforma Protestante, evidentemente. No catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Não há função sacerdotal para os membros da igreja. Aliás, dentro do contexto católico, geralmente se divide a igreja em duas partes, né? O clero, que são os padres e os bispos, né? E os leigos, né? Aí, inclusive, surge até umas teologias mais pós-modernas a partir do protagonismo da teologia da libertação, a TDL, fazendo o seguinte questionamento: afinal de contas, leigos em quê? Porque eles também estão estudando, né? Porque até então, até o período medieval, o início da modernidade, pós-modernidade, eram só o clero que estudava teologia, por exemplo. Você não via leigos estudando teologia. E aí a proposta pós-moderna é leigos em quê? Né? Abrindo um parênteses aqui. Voltando ao texto.
Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana do século XVI. Luterana aqui que ele está dizendo é Martim Lutero, né? Para o reformador alemão, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja. A Reforma pregou um retorno radical às Escrituras, como bem definiu o seu slogan no Sola Scriptura, somente a Escritura. Nas páginas das Escrituras Sagradas podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. Ou seja, o sacerdócio da igreja não é um grupo de pessoas especiais, digamos assim. O sacerdócio da igreja é a igreja. Vê se você percebe. E aí a gente vai decorrer aqui um pouquinho mais para nós compreendermos essa mentalidade, porque é riquíssima. No segundo tópico da nossa lição, o autor vai trabalhar a respeito da estrutura ministerial do Novo Testamento. Essa expressão, né, uma crítica que já antes de nós começarmos a entender o que o autor está dizendo, estrutura dá a entender hierarquia. Cuidado, não necessariamente o autor está preocupado com isso. Pelo que eu li aqui, o autor não está preocupado com hierarquia. Nem mesmo a Escritura Sagrada está preocupada com hierarquia. Estrutura é organização, né? Vamos ver. A primeira coisa que ele vai trabalhar aqui é a respeito do chamado ministério quíntuplo. O que é ministério quíntuplo? O texto de Efésios 4:11 diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Começou a entender? Quíntuplo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quíntuplo. Essa relação é descrita comumente como o ministério quíntuplo da igreja. E aí ele vai falar, o que é o apóstolo? Aliás, a palavra apóstolo quer dizer literalmente enviado. Alguém enviado em uma missão. Mateus 10, verso 2, Lucas 22, verso 14, Atos 13, verso 2. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser apóstolo. Por exemplo, ter estado com o Senhor Jesus, Atos 1, 21 ao 22. Ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, Atos 1, verso 22. Ter visto o Senhor, Atos 9, 1 a 5, ter operado sinais e maravilhas, 2 Coríntios 12, verso 1 ao 5. Assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como a função de que necessariamente como ofício. Ofício aqui no sentido de título, né? Que hoje, na pós-modernidade, a gente está confundindo muito ser pastor com ter o título de pastor. A gente conhece umas centenas de pessoas que têm título de pastores e não apacentam. E uma outra centena de pessoas que apacentam as pessoas e nunca tiveram título de pastores. É isso aqui que ele está falando. O apostolado pode ser visto mais como a função de que necessariamente como ofício. Não tem a consagração a apóstolo. Não existe essa cerimônia. Né? E nem tem como existir mesmo. A igreja aqui está no pau e pedra. Não tem como. Essas coisas são sofisticadas demais para o seu tempo. Aqui ainda está nas premissas da estruturação desse organismo chamado igreja. Né? Segundo, né? Então o apostolado tem mais a ver com a função do que com o ofício. A pessoa está dentro da característica, ele automaticamente é um apóstolo. Vê se você percebe. Profeta. O profeta é alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Essa frase, né, autorizado, aqui é complicado, porque quem autorizava nunca ficou claro. Né? Quem autorizava esse profeta a falar em nome de Deus nunca ficou claro. Vamos ser bem honestos, né? Não vamos ficar... gente, vocês me conhecem, vocês sabem que eu não sou professor que fica empurrando com a barriga, não. Não é. Tem fundamento? Tem, não tem, não tem. Né? O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Quem autorizava, ninguém sabe. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus.
né? Aí alguém começa a decidir assim, ó, não, mas ele era autorizado por Deus, mas você pode partir pelo pressuposto hoje que uma pessoa então pode se definir como profeta. Porque se Deus o autorizou, Deus autorizou. E quem sou eu, você, para dizer que não está autorizado? Será que é assim que funciona? Ou nós estamos criando um novo problema, um problema pós-moderno? É, claro, a gente já não tem tantos, né? Vamos, por que tem mais um? É complicado essas coisas. Não vamos especular nada, vamos trabalhar o que oferece o nosso texto. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava, Atos 15, 32, e trazia revelações sobre o futuro, Atos 11, versos 27 e 29. Como é que chama essa palavra de revelação aí no Antigo Testamento? Aparece muito, evidência, né? Hoje no Brasil, a palavra vidência, ela está muito ligada, pessoa ligada a tarô, misticismo, esses trem, né? Mas é uma coisa antiga, presente aqui no sentido do profeta que revela o futuro, é um fato antigo que está presente no Antigo Testamento e agora também no Novo, é o profeta, ele faz vidência, né? Ele vê o futuro, Efésios 4:11, enquanto todos exerciam o dom de profecia, 1 Coríntios 14, versos 5 e 31. Então, quer dizer que toda pessoa que tem dom de profecia é um profeta? E todo profeta tem dom de profecia? Não vamos responder isso ainda. Calma, respira. Vamos fazer igual o menino lá do TikTok, né? Respira, respira. Vamos trabalhar aqui um pouquinho o evangelista. Isso mesmo, evangelista. É alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Atos 8, verso 5, 21, verso 8. Ou seja, o evangelista não é alguém que administra uma igreja local, mas ele é o que nós chamamos hoje, na pós-modernidade, de ou pregador ou missionário. E por que eu estou dizendo ou pregador ou missionário? Eu tenho que dizer essas coisas porque a gente fica brigando, por exemplo, que não existe pastora na Bíblia, mas missionário também não. A palavra missão, missionário, não existe no texto bíblico. Elas não aparecem. Aliás, irmãos, a maior doutrina da igreja, Trindade, essa palavra não aparece na Escritura. Isso é doutrina conciliar. Ou seja, dos 4 primeiros concílios da igreja, os 4 primeiros concílios ecumênicos. É daí que surge essa doutrina. Claro, tudo fundamentado na Bíblia, evidentemente, mas à luz do tempo conciliar, não do tempo apostólico. E aí as pessoas brigam, não tem pastora na Bíblia, não tem trindade, não tem missão, não tem missiologia. E a gente faz missão, tudo. A igreja tem que ser missionária, uma igreja que não é missionária é uma impostora, e surgem essas coisas todas por aí. Mas não tem isso na Bíblia. A palavra para missionário e para pregador, que até esse negócio de pregador tem extinção, né? Hoje é conferencista, né? Deixa pra lá. Pela minha risada você já entendeu. É alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Alguém que anuncia, né? Nós chamamos hoje de conferencista. Mas enfim. Pastores e mestres. É o D, né? D. Aqui ele colocou só na letra D. Ele colocou A, apóstolo, B, profeta, C, evangelista e D, pastores e mestres. Ele colocou junto, em vez de ser quíntuplo, ele transformou num quadrante, né? O pastor possui a função de apacentar. Isso é gestão, gestão de pessoas, gestão da igreja, gestão, né? João 21, 26. Enquanto mestre, a de ensinar. Romanos 12, verso 7. Mas se você parar na descrição lá de quais que devem ser as qualidades de um bispo deve ser aquele que é apto para ensinar. Então, será que pastor e mestre é uma coisa junta? Isso é uma grande discussão teológica, viu? Se para ser pastor tem que ser mestre, para ser mestre tem que ser pastor, isso é uma discussão. Ou são duas coisas distintas, pastor e mestre? Isso é uma discussão teológica que vai levar bastante tempo ainda na questão. Nós não temos a resposta. Nós não temos, né? Vamos ver como é que funciona aqui. O serviço dos diáconos e presbíteros. Então, lá no Antigo Testamento nós temos apóstolos,
né? No sentido aqui que ele está colocando na nossa lição, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, que ele vai chamar aqui na lição de ministério quíntuplo. E para auxiliar esse pessoal todo, vai ter a questão do serviço dos diáconos e presbíteros. No Novo Testamento, mostra como o diaconato foi instituído. Isso mesmo, existe a instituição do diaconato. Lá em Atos 6, verso 1 ao 7. O sentido do verbo grego diakonel é servir e ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. Eu já ensinei vocês que todas as vezes que o autor começa a contar as palavras que estão num texto, é porque ele quer entender qual é a centralidade daquele texto. E no mundo antigo é assim. Quando você repete muito uma palavra, é porque o seu assunto está ali. E isso, essa técnica é chamada de exegese, trazer de dentro para fora. Extrair, né? De dentro, sai. Então, acontece 37 vezes ao longo do Novo Testamento. E significado aparece em Atos 6, 2. Da mesma forma, o substantivo grego diaconia ocorre 34 vezes no Novo Testamento. Ele também aparece com esse sentido de servir em Atos 6, 1. À luz do contexto de Atos 6, observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Por outro lado, os presbíteros, e aqui presbíteros é com Y por causa do grego, traduzido como presbíteros com o I e acento, né, circunflexo no I, porque é uma palavra proparoxítona, ocorre 66 vezes no texto grego do Novo Testamento. Em Atos 14, 23, o termo é usado para se referir aos anciãos que presidiam as igrejas. Esse mesmo sentido é usado por Lucas em Atos 20, verso 17. Lucas é o escritor de Atos, pelo amor de Deus, você já sabe disso, eu só estou amassando o bar, mas tudo bem. Quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso, dessa forma, o presbítero é alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia alguma função pastoral. Vamos esclarecer esse segundo tópico aqui para a gente não ficar enlouquecido, porque parece aqui na brincadeira que nós temos 7 ministérios da Igreja Antiga. E não é assim que funciona. Tecnicamente, a Igreja Antiga era organizada por uma liderança começada por apóstolos, que são aquelas pessoas que viu Jesus, presenciou a ressurreição, ou teve algum contexto de visão beatíssima do Senhor, que é o caso de Paulo, ele viu o Senhor manifesto, né? Então, o apóstolo, essa é a liderança primeira da igreja, os enviados, né? Depois é instituído os bispos, que muitas vezes no Novo Testamento você vê a palavra bispo sendo substituída pela palavra pastor. Uma coisa parece confundir com a outra dentro do contexto do texto do Novo Testamento. Bispos. E depois as igrejas eram auxiliadas pelos diáconos, que exercia função mais voltada para o social. Ótimo. Enquanto os bispos ficavam exclusivos para a palavra e para a oração, pregar e orar pelo povo, os diáconos serviam o povo, auxiliando os bispos. Né? Atos 6 deixa isso bem claro. Então, o que acontece? Então, nós temos apóstolos, depois do apóstolo, a sucessão apostólica vem com bispos, o episcopado, bispo quer dizer aquele que supervisiona, aquele que está de olho, e auxiliado pelos apóstolos. Aqui, quando o nosso autor está colocando essas coisas, é que cada bispo desse, ou cada pastor desse, pode ter uma função específica, o de apacentar mesmo, o de ser mestre, o de evangelizar, que é o propósito do apóstolo Paulo. Paulo é literalmente um apóstolo evangelista, né? E aí você pode colocar como se fosse um hífen aí. A palavra presbítero muitas vezes também é confundida com ancião, que não é necessariamente um título, nem um cargo, e nem mesmo um dom dentro da igreja. Né? Por quê? Presbítero é a palavra ancião, então, ou seja, a pessoa de cabeça branca, o velho, o idoso. Haja vista que no mundo antigo é muito comum, né? É muito comum grupos ser liderados por homens de cabelo branco, porque se entende que quanto mais velho, mais sábio é.
Dificilmente você vai ver uma liderança. Você pode olhar na escritura, é raríssimo aparecer lideranças onde o líder principal é uma pessoa jovem. É um fenômeno. Né? Quando você vê o texto falando que Daniel e os seus 3 amigos eram homens sábios, é um fenômeno na tradição antiga, porque isso não acontece, isso não é normal. Sábio é o senhor de idade, ele é velho, ele viveu a vida, ele sabe como é que a vida é, por isso ele é sábio. Vê se vocês percebem. Então nós estamos trabalhando aqui um contexto, uma visão completamente antiga do ponto de vista dos escritores sagrados. Né? Então presbítero aqui, como a Assembleia de Deus faz, né? A hierarquia, e na Assembleia de Deus é hierarquia, não adianta falar que não é, que é hierarquia, né? Nós passamos décadas ensinando isso para o povo, agora não tem jeito de tirar isso mais. O cara é diácono, depois ele é presbítero, depois ele é evangelista, depois ele é pastor. E geralmente o pastor evangelista faz a mesma coisa, ele é um pastor regional ou pastor setorial, não sei onde você está. Geralmente em São Paulo chama setorial, aqui em Minas Gerais chama regional. Mas enfim, ele é um pastor. E presbítero geralmente é o dirigente de uma congregação local específica. O diácono é uma função local também, tanto que se ele sai de uma congregação para outra, ele não é mais diácono. É muito local, porque está ligado, né, às necessidades daquela localidade. Mas enfim, é isso que funciona, né? Irmão Daniel, então qual que é a maneira certa do ponto de vista bíblico de governo da igreja? Irmãos, essa discussão é tão grande, que eu me reservo o direito de não responder. Nós já temos essas que eu já falei. Se você quiser ver de novo, você volta o vídeo. Já falei, para a gente não ficar muito extenso aqui. Só que aí, por exemplo, a Igreja Católica, lá é organizado por diáconos, né? Lá o diácono pode batizar, pode fazer casamento, né? Lá pode. Numa Assembleia de Deus, por exemplo, o diácono não pode fazer isso, ele só serve às mesas. Ele não tem autoridade sacramental. Ele não pode. Batismo, casamento, ceia, não pode. Ele serve a ceia, mas ele não consagra. É diferente. Aqui eu estou falando de presidência, né? O diácono, né? E lá também tem o presbítero, que é o padre, né? A organização católica, ela é presbiteral, né? O padre, na verdade, ele é ordenado a presbítero, o povo que chama ele de padre. Mas os documentos, né? Inclusive a carta que organiza toda essa mentalidade da doutrina católica a respeito da ordenação, chama-se Presbyterorum Ordinis, né? A ordem dos presbíteros. E sobre eles, cada diocese, assim como a Assembleia de Deus, todas têm um ministério, cada diocese tem o seu bispo. Nas assembleias tem um presidente. Eu, particularmente, gostaria muito que na Assembleia de Deus tivesse bispos, que nós parava com essa discussão política, né? Quem vai ser eleito o quê, chapa de quê, essas bobagens. Porque o bispo, ele é eleito bispo e só sai quando renuncia ou quando morre. Né? Ele não é eleito, ele é o bispo da igreja. E em muitos casos, vamos ser bem honestos aqui, irmãos, desculpa a crítica, mas em muitos casos a gente vê pastores presidentes que passam tanto tempo na presidência que se tornaram bispos. Só sai dali quando morre. E ai de quem se opor à chapa deles. Vão se reelegendo interminavelmente. Né? Não sei se isso é bom ou se é ruim para a igreja, mas acaba que no campo de vista, do ponto de vista político, é disputa, é porfia no nosso meio. E aí você vê cada vez mais a igreja se fragmentando, se tornando assembleias de Deus. Enfim. Daqui a pouco vamos para o terceiro tópico. Pensa aí um pouquinho sobre essas coisas e se quiser colocar aqui embaixo alguma informação que completa nosso raciocínio, é de muito valia, viu? Deus abençoe. Vamos lá então. Terceiro tópico da nossa lição belíssima, que surge pano para manga, viu? Coitado de você que vai dar essa aula. Você vai ter muita coisa para responder. Quais que são as qualificações para o ministério? Vamos lá. Primeiro, qualificação de natureza moral. Né? Independente o que você vai exercer, qual é o chamado de Deus para sua vida, é você que sabe. Lembra lá de Paulo falando para Timóteo, quando Timóteo foi assumir como bispo da igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso teve praticamente 3 líderes, né? O apóstolo Paulo, o bispo Timóteo e depois o apóstolo João. Imagina o privilégio dessa igreja, né? E mesmo sendo tão bem liderada, onde é que está a igreja de Éfeso hoje, né? Isso é muito sério. Mas enfim, vamos olhar, talvez uma das mais importantes igrejas do Antigo Testamento e com o privilégio de ser apacentada por os
um dos 3 mais significativos líderes da primeira igreja. E cadê eles hoje, né? Então, não necessariamente é só liderança que acontece, tem todo um conjunto de coisas. Quais que são as qualificações para o ministério depois desse parágrafo que nós abrimos? Primeiro, qualificação de natureza moral. Né? Paulo diz para Timóteo, acho que eu nem completei, né? Falei tanta coisa que o que eu devia falar não falei. Paulo diz para Timóteo assim, ó, atente para o dom que é em ti, ou seja, a pessoa que sabe o que ela foi chamada. Não é fulano ou beltrano, não. É você que tem que saber qual é o seu chamado. Alguém me disse uma vez uma frase que eu amei. E disse assim, aonde está a sua dor? Aí está o seu chamado. Fecha aspas. Eu nem lembro mais quem disse isso, quem me disse, onde eu vi, mas eu achei isso maravilhoso. E quanto mais te incomoda, é aquilo ali que Deus quer trabalhar em você, porque senão é indiferente. Presta bem atenção nessas coisas. Vamos então para o terceiro tópico. Chega de parênteses. Qualificações para ministério. Qualificação de natureza moral. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. 1 Timóteo 3:1 ao 15, né? 3:1 ao 15. Tito 1, versos 5 ao 9. E aqui listamos algumas delas. Não apegado ao dinheiro. Ixi, um monte de gente já caiu aí. Ou seja, não avarento. 1 Timóteo 3:3. Ser irrepreensível. Ixi, caiu mais um tanto. 1 Timóteo 3, verso 2, Tito 1:6. Ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida. 1 Timóteo 3:10. O que não significa ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. É isso. Traduzindo, que seja alguém que não tem culpa no cartório. Ah, irmão, mas já aconteceu lá no meu passado. Aconteceu no passado, o Senhor já te perdoou, já te transformou, já te regenerou, a graça já está aí. Meu filho, vida que segue, deixando para trás as coisas que se passaram, avante para as que se esperam. Passou, passou. Agora, outro negócio era a gente estar no meio da bagunça e querer exercer ministério. Isso é complicado. Mais uma qualificação para o ministério. Qualificações de natureza social. Falamos da moral e agora social. Né? Um líder tem que ser moralmente qualificado. Um líder tem que ser socialmente qualificado. Ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações da natureza social, tais como: aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante, orgulhoso. Ixi, mais uma turma de gente caiu aí, né? Tito 1:7. Para de pensar nessas pessoas que vocês estão pensando aí que isso é pecado, viu? Eu sei que você está pensando um monte de nome quando a gente está falando isso aí agora. Uma pessoa de difícil convívio social, alguém que devido à sua soberba mantém-se obstinado em sua própria opinião, age com teimosia e arrogância. O aspirante também não pode ser irascível. Antes de ir para esse próximo tópico aqui, que ele não pode ser, deixa eu só organizar uma coisa aí. Cuidado, irmãos. Uma pessoa contundente não é necessariamente uma pessoa arrogante. Uma pessoa firme nos seus posicionamentos não é necessariamente uma pessoa que não dialoga, uma pessoa soberba. Não é. Saiba discernir uma coisa da outra. Na maioria das vezes a gente está decidindo como arrogante uma pessoa que não cede aquilo que nós estamos falando. E na maioria dos casos, aquilo que nós estamos falando é justamente a proposta errada e a pessoa lá está certa. A gente tem que entender isso. Nossa, ele não cede nunca. Não cede nunca porque até agora você não trouxe proposta boa. Não cede nunca porque até agora eu não levei para ele uma sugestão que fosse relevante à modificação. Soberbo é o soberbo mesmo. Ele não aceita. Tá certo, tá errado, ele continua naquele caminho. Né? Inclusive, ele está sabendo que o trem está em buraco abaixo e não quer modificar. Aí começa o clímax da soberba. Né? Não mexe nem quando o time está perdendo, quando dirá quando está ganhando. O aspirante também não pode ser irascível. Vamos entender o que é essa palavra horrorosa, né? Irascível. Tito 1:7. Acho que se fizesse uma palavra dessa no ditado, eu que sou professor de língua portuguesa, eu com certeza erraria. Irascível. O que é uma pessoa irascível? Truculenta, violenta, aquele que possui um temperamento mais colérico,
para quem não sabe aí, existe pelo menos 4 temperamentos, né? Deixa eu ver se eu lembro. Sanguíneo, colérico, fleumático, eu esqueci do outro. E melancólico. Eu creio que são esses mesmos. Sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Então, cuidado. Uma pessoa que não pensa 2 vezes antes de agir de forma descontrolada contra o outro, desqualifica-o para ser ministro do Senhor. Né? É aqui que a gente usa aquela expressão bíblica, sejas não, né? Sedes sóbrio, né? É muito interessante isso, a sobriedade, né? Pensa, vale a pena, faz sentido. Eu sempre digo para meus irmãos, a maioria das lutas que os crentes entram não deveria ter entrado, porque são lutas que não geram nada a não ser desgaste e enfado. O homem e a mulher de Deus, ele tem que ter ciência até mesmo de que briga que ele vai entrar. Não vale a pena. Ah, mas fulano falou isso, tá. Ok. Ah, mas você concordou? Não, sou indiferente. Nem concordo, nem discordo. O que ela falou não significa nada para mim. Isso é ser soberbo? Não, eu não quero entrar nessa disputa. Eu não quero entrar nessa guerra, eu não quero entrar nessa discussão. Simples assim. Isso é muito sério. É uma pessoa sóbria, né? A pessoa qualquer coisa já está partindo pro falou, vai ouvir. Não, calma. Nem tudo vale a pena ser dito, né, irmãos? Aqui para nós, né, em off aqui, nem tudo vale a pena ser dito. Se nós disséssemos tudo aquilo que se passa na nossa mente, esse mundo já tinha acabado há muito tempo. Né? Nós degladiaríamos o tempo todo até o ponto que não existiria mais ninguém. Nós tivemos qualificação moral, qualificação social e agora qualificar para o ministério. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. E nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais e sociais conforme estudados aqui. Ou seja, mas espera aí, eu estou percebendo que eu tenho um chamado ministerial, né? Eu quero ser um pastor, mas eu estou vendo que eu esbarro em algumas coisas aqui. Meu querido, que bom que você percebe isso. É tão bom quando a gente faz uma autorreflexão. É o que a Bíblia diz, né? Examina, pois, o homem a si mesmo. Você não está fazendo nada mais do que a Bíblia está nos ensinando. E quando uma pessoa é capaz de fazer esse exame, ela tem futuro. Com certeza. Porque a partir do exame é que você vai tratar e até resolver, se não pode resolver, porque de acordo com o temperamento, a gente não muda temperamento, né, gente? Pedro é Pedro, Paulo é Paulo, João é João. Um nunca será o outro, tá? Não existe isso, mudar temperamento de pessoas. Mas existe como controlá-los. Existe autocontrole. Né? O famoso respira, calma, respira. Como diz a brincadeira lá daquela humorista, né? Se fosse meu velho eu esfregava sua cara no chapisco. Mas agora... Brincadeiras à parte, porque o assunto é denso, né? Mas parabéns para você. Irmão Daniel, estou esbarrando nisso e nisso. Chama o Espírito Santo, analise na palavra. Se possível, chame um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Sim, irmãos, sim. O servo de Deus pode usar da instrumentalidade da ciência para o benefício da igreja, sim. Nossa, uma vez eu fui apacentado por um pastor que era teólogo e psicólogo. Meu Deus, que homem incrível, que homem incrível, que homem. Ela tinha uma visão tão humanizada da igreja enquanto corpo, da igreja enquanto pessoas. Era uma coisa deslumbrante, é maravilhoso. Então quer dizer que o pastor bom é o pastor psicólogo. Irmãos, todo curso de teologia oferece pelo menos 2 a 3 semestres de psicologia pastoral. Então, tecnicamente, do ponto de vista da psicologia para o exercício pastoral, ele está amparado. Esse tinha um curso inteiro, 2 graduações, teologia e psicologia, que deixava ele muito bom.
Já por outro lado, do ponto de vista da pregação e da excelência, do avivamento, da doutrina, enquanto perfil assembleiano, a gente deixava a desejar, mas era uma pessoa extremamente humana e era maravilhoso. É por isso que a igreja não pode ser governada por uma pessoa só, né? Mas por um corpo de ministros. Isso é maravilhoso. Esse aqui ele é bom de construir igreja, de reformar, é o obreiro literal, negócio de obra. Esse aqui é mais para questão de casais, esse aqui é mais para ele tem um perfil mais voltado para o ministério de jovens. Cada um tem uma pegada, e é por isso que é um conjunto. A igreja é um corpo. Né? A própria nossa mente não é um neurônio, são milhões de neurônios para governar todo este organismo. Assim é a igreja. Né? Vamos ver como é que fica aqui a nossa conclusão. Nessa lição vimos o ministério sob diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apacentar a si mesmo e a outros diante de Deus sem necessidade de mediadores terrenos. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas. Esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus à igreja. Sim. Aliás, irmãos, para a gente completar aqui, nem se usa mais consagração, né, a ministério. Fala separar. Por que não? Porque é Deus que consagra. Nós só separamos. Separa para mim Paulo e Silas. Por quê? Porque eu já consagrei. Quem consagra é Deus. Igreja nenhuma ordena ninguém a nada. Quem ordena é Deus. Quem ordena é Deus. A gente só reconhece. E se o povo reconheceu? Amém. Nisso aí eu acredito. Vox Populi, Vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Nisso aí. Deus abençoe vocês. Curte nosso vídeo, compartilha. Beijo no coração.